Olá, nesse vídeo eu lhes explicarei passo a passo a análise dessa sequência de dados. Consta num conjunto de 360 participantes de um concurso público, cuja nota final deverá estar entre 0 e 100, o máximo valor a ser atingido. Essa sequência numérica é tão grande que, rolando a tela, se observa que chega até a célula 361 do participante, nessa numeração 360, cuja nota é de 60,18. Agora, voltando para o início, como poder realizar, mediante o Google Planilha, a análise de determinar qual foi a nota mínima e a nota máxima. Para começar com essa descrição, o mais fácil para o seu início seria organizar as informações a serem expressas. E nesse caso, a nota mínima, expressando aqui nota mínima, considerando que de fato a função que funciona no Excel ou na versão do Excel do Google necessita de expressar-se a ortografia e nesse caso o I com acento. Mas vamos deixar essa informação um pouco mais organizada e com uma letra, uma numeração um pouco mais notória. A nota mínima será calculada mediante a função mínimo desse conjunto numérico que pertence à coluna B, desde a célula B2 e introduzindo dois pontos até a célula B361. Dessa maneira tem-se a contagem completa e a coloração alaranjada nos permite visualizar que todos os valores foram considerados até o último, 360, o candidato ou a pessoa que estava 360, e saber se o mínimo é 0. Pelo visto, a pessoa que atingiu o mínimo valor não foi 0, menos mal, mas foi de 22,72. Repetindo o mesmo processo e aproveitando aqui essa numeração para aumentar a letra, introduzindo uma junção, uma mescla entre células, a seguir determinar a nota máxima. E para aquilo, mais uma vez, repetindo mais ou menos o mesmo processo, só que com a palavra máximo, uma função inerente ao Excel do Google, o máximo do conjunto de valores da B2 a B361. Fechando com parênteses, o valor máximo é de 80,55. E deixando em negrita, fazendo mais notório, para organizar as informações obtidas. Uma vez feito aquilo, podemos observar que há um conjunto bastante variado de valores das notas obtidas entre 22 até, ou começando por 22,72 até 80,55. Mas em média, qual seria o seu valor representativo? E para aquilo, calcularia-se, através dessa ferramenta, o valor médio. Nesse caso, a nota média. E para determinar essa informação, no Excel do Google se introduz o símbolo de equivalência e a palavra média, considerando o seu acento respectivo do conjunto de valores da B2 até B361. Pronto, perfeito. Já existe o seu valor médio, mas haveria alguma forma diferente de poder fazer, um pouco mais simples, sem ter que escrever sempre o mesmo conjunto de valores? A resposta é sim. E para aquilo podemos apagar essa informação e observar que se a ideia era determinar o mínimo desse conjunto de valores B2 a B361, na hora de pressionar o botão F4, sai o símbolo de cifrão e cifrão, tanto da coluna B, começando pela linha 2, mantendo a coluna B, até finalizar na linha 361. Ou seja, que essa informação, esse conjunto de dados com essa escrita permanecerá constante. Constante ou fixo, rígido, na hora de puxar a partir desse símbolo, desse círculo para baixo, a mesma função repetiria-se com o mesmo intervalo de valores. Agora, não é o mínimo, para esse caso seria o máximo. Pronto, Enter. E, nesse caso último, não seria o mínimo, seria o valor médio, ou média. Ao fazer Enter, sai o mesmo resultado. Perfeito. Há uma maneira alternativa de não introduzir de novo ao mesmo conjunto de dados, mas deixá-lo de forma rígida. Sin embargo, também podemos analisar outras informações, como, por exemplo, a média
dos módulos dos desvios dos dados em relação à sua média. Nesse caso, podemos simplesmente expressá-la como desvio médio. Desvio médio, sei que é diferente, mas por fins práticos chamar seria dessa maneira. E nesse caso, no Excel também existe uma função que associa-se com desvio médio. O desvio médio do conjunto de valores da B2 a B361, aproveitando a escrita. Após escrever o último número, 361, só pressionando o botão F4, já deixa-se congelado o intervalo no qual analisam-se os dados. E deixando bem notório, diminuindo a quantia de números após da vírgula, algarismos significativos demais, nesse caso 7, até uma centésima, 7,98 seria o valor do desvio médio, mas não sendo essa a última informação por determinar, ainda assim se pode calcular rapidamente o que seria o desvio padrão. O desvio padrão do conjunto de dados. E para aquilo, vamos escrever o que seria o desvio padrão. Nesse caso, bem particular, desvio padrão diferencia-se um pouco. Tínhamos feito o processo analítico mediante o somatório, depois a segunda potência, depois tirando a raiz e observando que o desvio padrão aqui no Excel do Google chama-se uma função que associa o desvio padrão da população inteira. Nesse caso, da população que está abrangida no intervalo da B2 a B361, das 360 pessoas que fizeram a prova do concurso e cujo resultado final está aqui tabulado. Dessa maneira, tem-se que o desvio padrão é de 10,10, de maneira arredondada. Essas informações bastante relevantes, mas para que serve? Servem, em breve, faremos uma descrição para que serviria esse conjunto de resultados que agora tem-se. Mas para começar a fazer uma descrição um pouco melhor, o que acontece se temos esses dois dados, o mínimo e o máximo, e se faz pacotes de pessoas cujas notas estejam em intervalos menores que 22 a 80,5. Se podemos fazer uma contagem, e nessa situação vale a pena misturar essas células para fazer o intervalo e a frequência que há nesse intervalo, quanta gente há se dividimos os intervalos em notas de 5 em 5. Por exemplo, começando com 20 e finalizando com 25. Então, qual deveria ser a quantia de pessoas cuja avaliação, nota final obtida, esteja entre 20 maior ou igual a 20 e menor ou igual a 25. Para responder essa pergunta, deveríamos usar outra função no Excel, uma contagem condicional com duas condições. Por isso, tem o plural CIS, ou CIS. Nesse caso, fazer a contagem do intervalo de dados da B2 a B361, vamos deixá-lo fixo, ponto e vírgula, introduzindo o critério, entre aspas duplas, que seja maior ou igual. Maior ou igual a quê? Algum número. Mas nesse caso, usaremos o número já expresso anteriormente. Por isso, deixaria-se o I, ou esse símbolo que se faz alusão ao I comercial, para essa célula. Será maior ou igual à informação que esteja nessa célula. Nesse caso, 20. O critério do menor, mas vamos agora com o critério do maior, que está no intervalo da B2 a B361, mais uma vez deixando o fixo, ponto e vírgula, para introduzir o critério. O critério que seja menor que o número que está aqui, 25. Mas não escreveremos esse número, simplesmente deixaremos de forma dinâmica. Por isso, usa-se o símbolo do I comercial, cujo nome é ampersand, mas nessa situação, selecionando a célula, fazendo clique sobre a própria célula e fechando parênteses, observa-se já o critério menor de 20, com a coloração lilá, e o critério maior com essa coloração azul celeste, um pouco mais diferente. Na hora de fazer Enter, 3 pessoas cujas notas finais estejam entre 20 e maior ou igual que 20 e menor que 25, são 3 pessoas. Mas se a ideia ser analisar de 5 em 5, e falta que a população completa e sabe-se que é de 360, então vamos organizar essas informações para continuar com o raciocínio do cálculo
da quantia de gente cujas notas estão não nesses dois valores de 20 e 25, que estão nos valores subsequentes, de 5 em 5. Para fazê-lo de maneira mais dinâmica, de 20 mais 5, 25, ou seja, que seria a célula anterior mais 5. E o resultado aqui seria equivalente à célula anterior mais 5. Pronto, já temos esses dois valores. Vamos arrumar a formatação aqui para deixá-lo centrado e com negrito. Para quê? Para justamente ir puxando e observar que automaticamente completaria o intervalo, mas o último intervalo está abrangido entre 80 e 85, sabendo que o valor máximo foi de 80,55, ou seja, que aqui haveria pelo menos uma pessoa. Não tenho certeza se seria assim. Vamos selecionar toda essa informação, esse conjunto de células e aplicar uma borda para que se enxergue. Mas aqui, se o comando escrito anteriormente para fazer a contagem depende dos dois valores da esquerda, seja o menor e maior, que seja maior ou igual a 20 e menor que 25, na hora de puxar e observando que esses dois valores não estão rígidos, não estão fixos, não tem cifrão, não tem nada, podemos puxá-lo para baixo e completar automaticamente a quantia de gente cujas notas estejam nesse intervalo. No intervalo de 45 a 50, haverá 62 pessoas. No intervalo de 50 a 55, observa-se que é o intervalo cuja frequência foi a maior. Portanto, nesse caso particular, tem-se que essa informação representaria a moda da frequência, aqui, a moda da distribuição de dados, notas finais que estão entre 50 a 55. Sabendo que a aprovação é de 70, nesse caso muita gente não conseguiu aprovar na avaliação ou no concurso público. Mas voltando à interpretação, para que serve essa maneira automática de preencher? Basicamente porque se o critério é 25, ou seja, 20 mais 5, e se chegasse a mudar por 100, automaticamente mudaria toda essa informação, zerando, porque não há notas maiores que 100. Mas nesse caso, se fosse 105, de maneira dinâmica, já preenche-se toda essa informação. Essa é a praticidade da ferramenta do Excel, e nesse caso a versão online ou em linha do Google, ou a planilha de Google. Vamos fazer um gráfico das frequências e interpretar como poderlo associar com as informações anteriores, principalmente com o desvio médio, com uma coloração bem mais notória. Aqui, essa não. E o desvio padrão, deixando em uma coloração vermelha. O que significam essas duas informações? Pois a média é um valor representativo de toda a população, mas nós sabemos se todas as pessoas, somente analisando esse número, se todas as pessoas tiveram uma nota equivalente a 50,81, seria muito azar que todas as pessoas atingissem menor que o valor mínimo para a aprovação. Mas enfim, vamos com esses três valores e em breve os analisaremos em conjunto com o gráfico da frequência. E para aquilo seleciona-se o conjunto de dados associados à frequência das notas nesses intervalos, assumindo aqui a opção de inserir gráfico. Você poderia ter um gráfico de colunas. Vamos tirar essa parte e deslocar o gráfico um pouco para a direita. Um gráfico de colunas que não tem rótulos na parte de baixo. Sabe-se que é o conjunto de dados associados a cada um desses intervalos. Cada um desses intervalos de 5 em 5, ou seja, que 3 pessoas aqui, 5 pessoas, 15, o mais frequente é o intervalo de 50 a 55, cujo valor de frequência é de 72 e começa a diminuir, implicando que no último intervalo haja 2 pessoas. Mas como poder fazer no Excel de maneira direta o mesmo processo anterior, o mesmo processo dessa planilha, sem usar a planilha? A resposta é introduzir um gráfico só do conjunto de dados, mas rodar o mouse e selecionar todo o conjunto de dados é um pouco complexo nessa situação, são 360. O mais fácil seria rodar
ou selecionar somente um valor menor, nesse caso maior que 2, pelo menos duas células, e observar que nessa parte da esquerda há uma forma de poderlo selecionar por completo, que não seja da B2 a B3, que seja da B2 a B361. Pronto. Quando você faz Enter, todos os 360 valores foram selecionados. E agora, analisar esses dados mediante um gráfico. Um gráfico que a melhor opção que sai aqui no próprio Excel seria o histograma. Um histograma, mas quando observa seu histograma não tem a mesma escala do espaçamento em relação a esses intervalos. Não é de 20 a 25, é de 20 a 23, 61, de 20 até 27 e 22. Mas como poder modificar essa informação? Para aquilo, vamos selecionar essa parte, nota final, e fazendo uma vez clique e deletar, desaparece por completo. Vamos deixar esse gráfico em relação ao gráfico anterior da frequência, mas teríamos que entrar nas opções, espero diminuir um pouco aqui a imagem, as opções do gráfico, que se desaparecem, somente fazer duas vezes clique, na opção de personalizar. Personalizar o gráfico e o gráfico um histograma. Por exemplo, o tamanho do intervalo está no automático, mas se for de 2 em 2, fica muitos intervalos. Nesse caso, o tamanho de 5 em 5. Perfeito. De 5 em 5 já começa de 20 e finaliza o último de 80 a 85, havendo duas pessoas aqui nesse intervalo. Dessa maneira, temos como poder relacionar o processo da separação das informações mediante as frequências e, ao final, representar toda essa informação mediante um gráfico chamado de histograma, mostrando história do que seriam os resultados dessas notas, das 360 avaliações ao concurso público. Alguns dos dois é o mais bonito, mas é o critério pessoal. Vocês escolherão qual é o mais importante para apresentar. Mas nesse caso último, o gráfico de baixo, pelo menos mostra os tamanhos dos intervalos, bem melhor que o primeiro, e mostra a informação em histograma de nota final. Como associar essa informação, esse formato, essa distribuição de frequências com base a o desvio padrão, o desvio médio? E para ter essa ideia, deveríamos analisar a quantidade da população que sua nota obtida está em relação à média, acima ou abaixo da média por um desvio padrão, e acima ou abaixo da média por um desvio médio e por um desvio padrão. E para aquilo vamos usar essa parte daqui para representar essa informação, muito parecida à situação anterior. Seria, juntando essas células, mais uma vez, você poderia copiar essas duas informações, Ctrl+C e Ctrl+V, teria esses intervalos e, portanto, de ser desvio médio e o desvio padrão, somente duas informações, vamos a construir essa e copiar, por exemplo, aqui. Essa informação, a frequência do 3, a mesma função ou o mesmo processo definido anteriormente estará. Espero fazer-me entender. Na hora de pressionar F2, observa-se que seria aqui bem grande a contagem do intervalo idêntico, mas cujo critério seja o menor e cujo critério seja associado ao maior desse intervalo. Terá que ser maior ou igual que esse valor menor e menor ou igual a esse valor maior. Mas quais seriam esses dois valores? Para aquilo vamos a defini-los. Esses dois valores que iriam aqui seriam os valores da média, e a ideia será calcular a quantia de gente, de pessoas cujas notas finais estejam acima ou abaixo da média por um desvio médio e acima e abaixo da média por um desvio padrão. Então, nessa situação, vamos a deixar com essa coloração lilá que estaria aqui e essa coloração vermelha que estaria aqui para representar o desvio, a variação em relação ao desvio médio e o desvio padrão aqui. Desvio médio e desvio padrão. Com a mesma coloração, vamos deixá-lo aqui à direita para que esteja organizado e
com lilás e com vermelho. Pronto, seria o valor. Vamos diminuir um pouco a imagem para poder trabalhar melhor com os dados. Equivalente ao valor da média menos um desvio médio, igual a 42,83. E o valor superior seria equivalente ao valor da média mais um desvio médio. Ou seja, a pergunta é: quanta gente existe cuja nota esteja nesse intervalo entre 42, 83 e 58,79. Quantas pessoas haveriam? A resposta é 203. Vamos só determinar essa informação em breve com outra. Agora, quanta gente obteve uma nota cujo valor em relação à média esteja por baixo a um desvio padrão, ou seja, a célula G4 menos a célula G6. Na hora de fazer Enter, então o resultado é um pouco menor, o desvio padrão é maior, nesse caso 10,10 e desvio médio 7,98. Agora, quanta gente há cujo valor da sua nota esteja em relação à média acima com um desvio padrão? A resposta será um pouco maior. Mas para quê? Para que ter essa diferença? Como poderla relacionar para uma descrição um pouco mais notória, mais abrangente? E para aquilo, permitam-me, só por essa explicação de hoje, eliminar esse gráfico e somente ficar com o gráfico das frequências, que mais bonito seria fornecer a tabela, mas também, muito válido, é fornecer o próprio gráfico das informações com seus rótulos. Para descrever essa informação melhor, vamos fazer uma porcentagem. E a pergunta é: quanta gente? Aqui em porcentagem, esses valores de 203 pessoas das 360, a quanta porcentagem, a que fração do total representaria? Aqui, porcentagem. Fica um pouco grande, você poderia deslocar, aumentar a largura da própria coluna e introduzindo as bordas para deixá-la um pouco mais bonita. A ideia a seguir é: quanta gente de 360 representaria essa informação 203? Qual seria a sua fração? E para responder essa pergunta é basicamente fazer uma divisão, um processo aritmético muito simples. O resultado de 203 pessoas cujas notas estejam em relação à média mais ou menos um desvio médio e dividir pela população forneceria um número menor que a unidade, porque não é a população completa dividida consigo mesma, o resultado seria 1, mas na hora de pressionar o botão de transformar e formatar a porcentagem, veria-se que representaria o 56,39% em relação a 67,5%. O processo que fiz aqui basicamente foi selecionar a célula e do canto esquerdo direito inferior arrastá-la até a célula subsequente, fazendo o mesmo processo, só que com o valor da célula vizinha à esquerda, dividido por 360. E a sua formatação também foi copiada, arrastada. A pergunta é bem simples. Se o desvio padrão expressa 67,5% e o valor do desvio médio expressa só 56,39%, que estaria associado com o gráfico a ser observado? E a resposta aparentemente sai da nossa cabeça, mas pelo menos tem-se a certeza que o valor médio foi de 50,81, pertencendo a esse intervalo 50,81. Seu valor médio da distribuição de notas está onde está o ponteiro do mouse. O desvio padrão diria que há pessoas cujas notas estão acima e abaixo da média, mas contabilizando toda a quantia de gente, seria 243, equivalente a 67,5%, começando por 40 desde essa coluna, visualmente, e finalizando muito próxima pela direita a esse valor de 60.
ou seja, que se pudéssemos fazer algum desenho, introduzir alguma marca ou selecionar essas 3 colunas, essas 4 colunas e mudar os seus cores, observaria-se que a grande maioria da população está dentro do valor da média, mais ou menos um desvio padrão. Essa informação que serve para caracterizar quão dispersa ou quão concentrada está nas notas, pois observa-se que não toda a gente atingiu esse valor médio, mas houve pessoas que passaram por 70 e foram aprovadas. Talvez a aprovação foi de 60 para cima, houve gente na aprovação, e nesse caso seria essa quantia de pessoas. Vale a pena dizer que automaticamente soma o Excel aqui no Google o resultado da sequência selecionada. 66 pessoas foram aprovadas, cujas notas sejam entre 60 e maior que aquilo. Nesse caso, como saber, e uma pergunta importante, como saber se essas frequências realmente associam-se com a população completa? A ideia seria fazer a soma do conjunto de dados entre a G11 até a coluna G, célula 23. Automaticamente já preenche, mas poderíamos digitá-lo de novo. Automaticamente tem-se essa informação. Foi equivalente a 360. Se chegassem a faltar esse último intervalo, observa-se diferente. Em outras palavras, o desvio padrão funciona como sendo uma medida cujas unidades são as mesmas das informações tabuladas e nos permite quantificar quão concentrada em relação à média ou quão dispersa em relação à média está esse conjunto de dados. Para esse caso particular, equivalente a 67,5. Se me faço entender com essa noção, só bastaria fazer outra descrição. E nesse caso, poderia ser descrita, mas para aquilo o deixarei melhor para uma próxima aula. Nos vemos, até mais.